O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Reverendíssimo Diácono Genésio, meus irmãos e minhas irmãs. Nós interrompemos o tempo comum nesse domingo para celebrarmos a festa da Transfiguração do Senhor, dia 6 de agosto, que cai exatamente num domingo. E, portanto, as festas do Senhor, elas têm precedência ao tempo comum. E é uma ocasião propícia, porque no nosso caminhar cotidiano, no nosso dia a dia, nós necessitamos de momentos de transfiguração. Não dá para seguir a estrada dura da vida. E aqui, no caso, eles estavam caminhando para Jerusalém, onde Jesus seria crucificado, sem que no caminho da cruz, no caminho por onde passamos carregando a nossa cruz, é impossível, sem que haja momentos de luz, momentos de transfiguração, momentos de alegria, momentos de relaxar mesmo, né? De estender a alma e o corpo e respirar na presença de Deus. Veja que o salmo da missa de hoje canta a grandeza do Deus Altíssimo, de que Ele é Rei, de que Ele é majestade, de que Ele é glória, de que Ele é poder, de que Ele está num trono absoluto e inacessível. E agora esse Deus maravilhoso, que o profeta Daniel diz que virá para julgar as nações, para pôr fim aos planos diabólicos, aos planos de Satanás, a maldade que há no mundo. Esse Deus maravilhoso, juiz da história, agora ele se faz presente no mundo. Só que ele se faz presente no mundo na figura de um homem. Um homem frágil, um homem simples, que nasceu em Belém, que dormiu em um presépio, como vimos ontem na festa de Santa Maria Maior, dormiu num coxo. Acho que nenhum ser humano teve um berço tão simples, né, como o Filho de Deus. Depois viveu durante 30 anos escondido, basicamente,
em uma cidade desconhecida, chamada Nazaré, fazendo e trabalhando o ofício do pai, São José, carpinteiro. Depois esse moço, com aproximadamente 30 anos, se apresenta ao mundo e começa a pregar o evangelho, a chamar as pessoas à conversão. Sim, é verdade que milagres aconteciam, que o demônio era expulso, que haviam exorcismos, que haviam cenas extraordinárias dele andando sobre a água, dele enfrentando as tempestades, dele secando uma figueira apenas com uma palavra. E dava ali, nos milagres, lampejos de que nós não estávamos tratando e lidando com um homem como outro qualquer. Que naquele homem, Deus estava visitando a humanidade. De que aquele homem verdadeiramente é Deus. Enquanto você está recebendo palavra que te tira da desgraça, do pecado, amém, que bom. Enquanto o milagre acontece, nossa, perfeito. Quem não quer milagres? Enquanto o diabo é expulso, vá-se embora. Mas eis que Jesus, no capítulo anterior, nós estamos no 17, no capítulo anterior, quando Pedro diz que ele, Jesus, é o Filho do Deus vivo, Jesus diz a Pedro que, olha, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso não, mas foi meu Pai que colocou essa fé no seu coração. Estabeleceu Pedro como rocha, como pedra, e disse, é sobre esta fé que você professou que eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nossa, Pedro deve, né? Nossa. E imediatamente Jesus diz, mas o caminho daqui para frente é o caminho em direção ao Calvário. É preciso que esse Filho do Homem, esse que perdoa os pecados, que prega, e vocês, nossa, ficam admirados com a pregação e amam essa pregação. Esse Filho do Homem que você acabou de professar que é o Messias, o Filho do Deus vivo, que faz milagres, que expulsa demônios. Então, eu estou caminhando para Jerusalém e lá eu vou sofrer. E se vocês quiserem ser meus discípulos, vocês terão que ir após mim. Cada um de vocês tome a sua cruz e se quer ser meu discípulo, deverá me seguir no caminho do Calvário. Em Jerusalém eu serei crucificado. E eu vou morrer. Quando Jesus disse isso, a fé, a empolgação, o entusiasmo recrudesceram. Todo mundo, um olhou para a cara do outro e disse, como é que é o negócio? Morte, sofrimento, calvário, sacrifício, dor. Essas são frases, essas são palavras que nenhum de nós aqui, nenhum dos senhores, quer ouvir da parte de Deus. Carregar cruz. E aí eu repito nessa igreja algo que eu tenho dito sempre. Vocês entendam por que as seitas se multiplicam no Brasil e no mundo. Porque o discurso das seitas é apresentar um Jesus sem cruz. É apresentar um Jesus sem calvário. É apresentar um Jesus sem sofrimento. É o discurso que diz assim, quem tem Jesus tem a melhor casa do bairro, quem tem Jesus tem carro do ano, quem tem Jesus tem a conta bancária completa e repleta, quem tem Jesus não tem boleto e se tem está todo pago, quem tem Jesus não tem doença, quem tem Jesus não tem sofrimento. Esse é o discurso que as pessoas querem ouvir, mas não foi o discurso que Jesus fez. Não foi o que Jesus disse. Quem quiser ser meu discípulo, tome sua cruz e siga após mim. Pedro chama Jesus à parte e ninguém teve coragem. Pedro, que era o cara de pau, chefe, chama Jesus à parte e com todo o desassombro, sem nenhum medo, diz, Senhor, não fale sobre isso. Esse tipo de discurso não agrada a galera. A turma não gosta desse tipo de conversa. Já disse isso para vocês. Foi o que Pedro sugeriu a Nosso Senhor. Nosso Senhor, Jesus, vamos continuar nessa pegada do milagre. Essa pegada do milagre está funcionando. Pedro era um marqueteiro. E ele era o assessor de marketing. Ele queria pelo menos ser, né? De Nosso Senhor.
Ele diz, olha, a pegada do milagre funciona. O negócio do exorcismo, nossa, é jogo bom. Então, vamos continuar nessa toada? Então, essa parte aí da morte, essa parte aí da cruz, essa parte aí do sofrimento, essa parte aí, não, Senhor, não, isso é besteira. Vai dar... Coach agora, né? Vai dar certo. Vai dar certo. O Senhor é um profeta bola cheia, né? Bola cheia. Esses outros aí que vieram antes são bola murcha. Está dando certo. Jesus disse, quando você disse lá atrás, por força de Deus, não por força sua, que eu era o Messias, era Deus falando na sua boca. Agora que você quer me dissuadir a não seguir em frente e a enfrentar o que precisa ser enfrentado, sabe quem é que está te usando? Sabe quem é que está falando na tua boca? E aí Jesus diz, sai de perto de mim, Satanás. Eu gosto dessa parte. Não sei por quê. Não, é porque tem uns católicos docinho de coco, né? Tem uns católicos que são... não pode dizer uma palavra mais dura que, ai meu Deus, discurso de ódio, ofensa, eu estou me sentindo ofendido. Pois é, nosso Senhor olhou para Pedro e disse, aparte-se de mim, sai fora da minha presença, Satanás. Porque o que você agora está dizendo é conversa de homem. É conversa humana, é da carne e não do Espírito Santo. Se vocês querem ser meus discípulos, repito, tome sua cruz e venha após mim. Só que Jesus entendeu que aquelas pessoas com quem ele estava lidando, os 12, os mais próximos, não estavam preparados. Olha, se Jesus olhou para os 12 que ele escolheu e viu que eles não estavam preparados, agora imagine Jesus olhando para nós agora. Difícil, né? É exatamente isso. E nosso Senhor, Jesus, é o melhor psicólogo que já passou sobre a face dessa terra. Ele me conhece. Ele te conhece. Ele sabe da nossa miséria. Ele conhece a nossa fraqueza. Então, ele não te chamou para esse caminho porque você é forte. Não, é para te dar força. Ele não te chamou porque você é bom, mas para fazer de você a pessoa boa que você precisa ser. Ele não te chamou porque você é forte, mas para te dar forças. Foi para isso que ele te chamou. E aí olhando e vendo a fraqueza, não é? A falta de firmeza daqueles 12. Então nosso Senhor toma deles, entre eles, 3. E aquilo que ele estava fazendo com os 3 serviria para todos nós. Por isso que ele não leva todos. Ele leva somente testemunhas. Porque as testemunhas contarão o que viram. E experimentarão agora, cada um, na sua própria vida, o que esses 3, Pedro, Tiago e João, experimentarão no Monte Tabor. É a necessidade que eu e você temos de um tempo de folga, de um tempo de luz, de um tempo de brilho, de um tempo de satisfação interior, porque senão a gente não dá conta do caminho da cruz. Pegou os 3 e subiu. Quando chegaram ao Monte Tabor, uma luz encobriu nosso Senhor. E do corpo de Cristo passou a emanar uma luz. Caiu o véu da carne, compreende? E passou-se a ver a glória da divindade. Este homem que se rebaixou, que se humilhou, que nasceu em uma manjedoura, mas que vai morrer em uma cruz, que eu não sei o que é pior, é você nascer e ser colocado num coxo, ou você morrer no lenho de uma cruz. E eu dizia ontem, na festa de Santa Maria Maior, que há uma tradição mística que diz que da mesma árvore que foi feito o berço, aquela árvore era gigante, tinha sobrado madeira, e da mesma madeira foi feita a cruz de Cristo. É o mesmo mistério de um Deus que passa entre nós, pobre, humilde, um Deus que passa entre nós, nos amando, a tal ponto
É o amor dele. Veja, e não é amor genérico, não é amor geral, não é amor no atacado. É amor aqui, ó, pessoal. Nasceu e foi colocado numa manjedoura por você. Por mim. E aí eu digo meu nome, Ubirajara. E diga o seu nome então. Diga o seu nome. Por mim, por você, pessoalmente. Deus não ama ninguém no atacado. Deus não ama ninguém em geral. Deus ama você particularmente. E é por isso que Ele te pega pela mão, muitas vezes na vida, e diz, você não vai aguentar o tranco. Se eu não te der uma pausa, se eu não te der um alívio, se eu não te der uma respiração, um respiro, você não vai suportar. Esse é Deus. Pega Tiago, João e Pedro e diz, vem comigo. Vocês vão ver, vocês verão a minha glória. Vocês entenderão com quem é que vocês estão lidando. Vocês estão lidando com Deus. Vocês estão lidando com Deus. Sou Deus. Eu sou Deus. Deus que te ama. Deus que cuida de ti. Deus que caminha contigo. Deus que está do teu lado nas horas mais difíceis. Deus que enxuga tuas lágrimas. Deus que sabe a doença que você está enfrentando. Deus que sabe os desafios que você tem tido que lutar, que bater de frente. Eu sou o teu Deus. Vê a minha glória. Vê o meu amor. E aí de um lado aparece Elias e Moisés. Moisés dizendo, nele está a lei. Porque Moisés é o homem dos 10 mandamentos. É o homem que arrancou, por força de Deus, o povo da escravidão. E Moisés está fazendo, sabe o quê? Apontando para Jesus, dizendo, ele que é o cara. É ele, ó. O que eu fiz não chega nem perto do que ele está fazendo. Porque eu tirei o povo da escravidão do Egito. E ele tira você de toda a escravidão. Amém? Não interessa em que escravidão você esteja metido. Não interessa qual é o faraó que está tentando destruir a sua vida. Não interessa qual é o mar que está aí na frente te impedindo de passar. Deus abre o mar. Deus te arranca de qualquer e toda a escravidão. É por isso que Moisés está aqui, ó. É ele. Eu nada diante dele. Do outro lado, Elias, o profeta, o grande profeta Elias, apontando também para Jesus. Tudo que você precisa ouvir, toda a profecia, toda a palavra de ânimo, de vitória, que é isso que Elias é. O profeta da vitória sobre Acabe, da vitória sobre Jezabel, da vitória sobre os profetas de Baal, os profetas dos demônios, aqueles que se levantam com feitiçaria contra o povo de Deus, com magia contra o povo de Deus. E Moisés e Elias ali apontando, ele destrói toda a obra do mal. O poder da palavra dele destrói toda a obra de Satanás, que se levanta contra a tua vida. Sabe, a inveja que se levanta contra a tua casa. Sabe, o ódio de algumas pessoas de verem você progredir, de verem você vencendo. Tudo isso que se levanta contra você, contra a sua casa, contra teus filhos. Elias está apontando dizendo, ele é o Senhor e soberano, que destrói todas as obras dos profetas de Baal. E Jesus ali, brilhando. Diz o texto que os apóstolos, Pedro, Tiago e João, se encantam. Eles estão ali maravilhados. Como a gente precisa de momentos como esse. A mística da igreja, a espiritualidade da igreja ensina que isso acontece de maneira especial na missa. A missa é esse Monte Tabor. É esse momento de refrigério, sabe? Em que o Senhor, veja, tem o formato de uma montanha isso aqui. É um lugar elevado, por isso se chama altar. Altar significa o lugar alto. Este é o Monte Tabor. Mas mais do que isso, esse é o Monte Calvário. E o Senhor, nas mãos do sacerdote, dia 4, dia do Padre, dia de São João Maria Vianney, as mãos do sacerdote são como que o ventre de Nossa Senhora, nos dando Jesus. O sacerdote
oferecendo o sacrifício do altar, levanta a hóstia branca, pura, santa, imaculada, e ela brilha diante dos nossos olhos. É a transfiguração, é o Tabor, que com os olhos da fé eu posso enxergar, que com os olhos do coração eu sinto, é físico isso, o amor, a presença amorosa de Deus, que me alimenta, que acalma o meu coração. Meu irmão e minha irmã, quantas vezes você veio para cá em trevas? Você veio para cá, para essa igreja, debaixo de perseguição, de dores terríveis, com um diagnóstico que não sai e gente atormentando o seu caminho. E a hóstia é levantada e Cristo se apresenta e uma transfiguração entra na tua vida e você se transfigura junto com a hóstia, amém? Pão e vinho se transformam, se transfiguram no corpo e no sangue de Cristo, e com Cristo você se transfigura junto, e aí tudo passa a fazer sentido. Uma paz, uma alegria que o mundo não dá, que você pode maratonar todas as séries da Netflix e você não fica em paz, fica só esperando a próxima, né? Dá uma angústia até, onde é que vai? Então nada aí que tem aí fora preenche, alegra. E aí até a alegria de coisas que você não via mais alegria começam a fazer sentido. Aí de repente está com a família, é alegria, sabe? Porque você sai daqui transfigurado. Aí as férias tomam outro. Eu estou dizendo de tudo na vida. Você passa a ter gosto por viver, gosto, alegria em coisas simples do cotidiano, que tinham perdido o sabor, que tinham perdido o brilho. Compreendeu o que eu estou dizendo? Pelo brilho do Cristo, pela transfiguração do Cristo, a tua vida é transfigurada. E até a dor, até o sacrifício mais difícil, fica muito mais fácil de ser levado, de ser carregado. Agora escute o que eu vou dizer, e aqui eu termino. Mas tem um perigo, porque isso que eu estou dizendo, São Pedro diz na segunda leitura, não se baseia em fábulas. Isso aqui não é história da carochinha. Eu não estou contando para vocês historinha, sabe assim? Ah, porque diz que a lenda, que não sei quem, que aí um dia... Não. O que eu estou dizendo para você é o testemunho de alguém que todos os dias, quando está triste, se reanima em Cristo. Eu estou dizendo para você o que eu experimento na minha vida. E aí você pergunta para a pessoa que está do seu lado, não é assim com você? Não tem sido assim com você? Não tem sido Deus? Não tem sido a palavra de Deus? Não tem sido a Eucaristia? Não tem sido o louvor, cantar com a igreja? Não tem sido rezar o terço? Não tem sido ouvir a vida de um santo que tem te animado, que tem te alegrado, que tem dado sentido à tua vida? E a resposta, você vai ver. A pessoa que está do teu lado, se ela é feliz de verdade, ela vai dizer exatamente isso. É isso mesmo. Eu falo para vocês, olha, eu vou trabalho de padre, né? Visitar doente em hospital. Eu vou, e sabe o que acontece naquela visita? Uma transfiguração. É como se nós tivéssemos os dois, o paciente e eu, no Tabor, e brilha. E às vezes o doente, que está tão cheio do Espírito Santo, ele me ilumina. E às vezes ele está meio desanimado, é eu que ilumino. E essa troca. Vamos visitar uma casa. Você chega na casa, cara, você corta as trevas da casa com a faca. Você sabe assim, um negócio barra pesada. Quantas vezes aqui em Alphaville? Aí chega lá para benzer a casa, né? E a família tá, você vê aquela angústia, sabe? Sabe quando tem um ponto de interrogação, o que está acontecendo? Às vezes é uma pessoa que está doente dentro de casa, às vezes é um filho que se perdeu na vida, às vezes são as coisas das finanças que não progridem. E aí é uma treva que cai sobre a família, sobre a casa. Começa a oração de bênção, e que é uma oração simples. Começa a oração de bênção, começa a se invocar os anjos de Deus, começa a invocar São Miguel Arcanjo, começa a invocar Nossa Senhora, pede para que Nossa Senhora venha pisando a cabeça de Satanás, começa a jogar água benta. Menino, parece que aquilo limpa. Parece não, limpa. É que fisicamente
fisicamente, você já sente como se saísse um peso. Quem aqui já experimentou o que eu estou dizendo sabe que isso é verdade. Então eu não estou tratando, eu termino querendo que você entenda isso. Eu não estou tratando de fábula, de historinha, de conto da carochinha. Isso é o que eu experimento todos os dias nessa paróquia. Isso é o que as pessoas que vivem a fé nesta paróquia experimentam aqui todos os dias. Experimente na sua vida. Experimente na sua história. Agora, tem uma tentação, que é de querer ficar só nisso, né? Pedro disse: Senhor, vamos fazer 3 tendas? Uma para Moisés, outra para Elias e outra para o Senhor. E a gente fica aqui. Seria maravilhoso ficar aqui, louvando a Deus, rezando, ouvindo o Padre Ubirajara, nem sempre. Mas seria bom demais que a vida fosse só uma grande missa gostosa. Que a vida fosse somente esse momento da Eucaristia, né? Da visita do padre ao hospital, aquele momento em que o enfermo se enche de ânimo e de alegria. Mas é preciso descer. É preciso enfrentar o caminho para Jerusalém. É preciso tomar a cruz. E agora é comigo. Vai acabar a missa daqui a pouco, prometo. E depois que acabar, é contigo. Jesus vai contigo. Amém? Quando o padre sai do hospital, a cruz é com o enfermo. E às vezes a cruz, aquela cruz, é a derradeira. É a cruz final. É a última cruz que a pessoa tem que carregar. E o padre vira as costas e a pessoa vai para o céu. E muitas vezes não. Quantas vezes milagres acontecem? Do doutor, do médico dizer: mas espera aí, estava aqui, eu fiz esse exame. E o que aconteceu? Eu estou olhando aqui algumas pessoas que eu estou vendo daqui que eu sei que passaram por isso. Sim ou não? Passaram por isso. Comigo. A experiência não foi com outro padre, foi comigo. Eu ia ao hospital, entendeu? E os remédios, todos os mesmos remédios, nada funciona. Tudo indo para trás. O padre dá a unção dos enfermos, faz a oração, vira as costas e os remédios começam a fazer efeito. O médico volta e diz: mas o que é isso aqui? É a mesma fórmula, é o mesmo remédio, é tudo igual, e nada funcionava, e agora tudo funciona. E a pessoa está aqui na missa agora. Está aqui, ó, na igreja, sentada ali com a cara mais linda do mundo. E dizendo assim: é verdade. Sabe por quê? Porque quando eu virei as costas, essa pessoa disse: a cruz é minha e eu vou carregá-la. Eu não vou arrastá-la, eu não vou chutá-la. É minha cruz. Esse meu filho é minha cruz. Essa minha esposa é, oh meu Deus, é minha cruz. Essa sogra é minha cruz. E eu agarro, eu abraço. Porque a vontade nossa é de não tem como eliminar a cruz aqui. Não tem como eliminar a sogra. Não vai eliminar. Não vai. É sua cruz. Amém? Então diga assim para Deus: Senhor, então me dá forças. Brilha com essa luz, Senhor, da tua transfiguração na minha vida, na minha história. Senhor, o Senhor sabe da minha fraqueza. O Senhor sabe dos meus pecados. O Senhor sabe que eu não sou tão forte assim, que eu sou muito parecido com Pedro, que a minha vontade é afastar a cruz. Mas se o Senhor estiver comigo, como o Senhor está agora, se o Senhor continuar me animando, como o Senhor me anima agora, nesse momento, eu tenho certeza e confiança, Senhor, que essa transfiguração transformará de tal modo a minha vida, está transformando agora de tal modo a minha vida, que a cruz se torna leve e eu carrego a minha cruz com alegria. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.